Olá, tudo bom? Eu vou te ensinar a utilizar e a preencher a planilha de planejamento financeiro empresarial. Ela possui a parte do cadastro, do planejamento, definição de cenários, controle financeiro, os relatórios e os dashboards. A gente inicia então aqui pela parte do cadastro. Aqui você vai inserir então qual que é o ano que você vai iniciar o preenchimento e o mês em que vai ser iniciado o seu planejamento. Aqui você vai colocar qual foi a receita do ano anterior e qual foi a despesa do ano anterior. De forma automática, a planilha vai trazer então o resultado do ano anterior, a média das receitas mensal, média das despesas mensal e média do resultado mensal. Então, depois de fazer esses 3 primeiros cadastros, você vem aqui para o planejamento financeiro. Aqui no planejamento financeiro, você vai então realizar o planejamento das metas. Então, você vai inserir qual que é a meta de receitas e despesa mês a mês dentro dos 3 anos. Então, se sua data de início de planejamento for, por exemplo, em junho, você vai perceber que aqui no planejamento o seu ano inicial começa em junho e vai até maio. Então, por isso a importância de cadastrar aqui em qual mês você está começando. Vamos deixar janeiro, como se a gente estivesse começando no início do ano, né? Então, você vai perceber que vai ficar de janeiro a dezembro. Então, aqui nas metas você vai definir qual que é a meta de receita e despesa em cada um dos anos. E aqui nos cenários, você vai conseguir analisar então um cenário otimista e um cenário pessimista, realizando a variação tanto nas receitas quanto nas despesas. Como que funciona aqui? No cenário otimista, significa aumentar em 10% as receitas e diminuir em 10% as despesas. No relatório pessimista, significa reduzir as receitas em 10% e aumentar as despesas em 10%, tá? Então, tudo vai ser de acordo aqui com os cenários nos quais você pode ir modificando aqui as informações e assim conseguir ter uma ideia, né? Tanto no cenário otimista quanto no cenário pessimista. Então, depois aqui de fazer os cenários, a gente tem a parte do controle financeiro. Aqui no controle financeiro, a gente tem os 3 anos, então você vai cadastrando aqui as receitas realizadas, as despesas realizadas e o resultado realizado, ele já é trazido de forma automática, tá? Então o que você tem que cadastrar é a receita e a despesa e a planilha já vai fazendo uma comparação com a meta que havia sido definida, tanto de receitas, das despesas e do resultado. Isso você vai preenchendo então para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3, para que você possa ter aí a evolução do que está acontecendo. Aqui nos relatórios você consegue filtrar alguns indicadores e realizar o comparativo durante os 3 anos. Então, por exemplo, a gente comparar a meta com o resultado realizado. E aí que você vai ter então qual que era a meta de receitas e o realizado das receitas, despesas e dos resultados, ano a ano. Aqui você tem algumas informações e alertas, onde você vai conseguir verificar então as metas realizado e percentual de realização e também inserir uma margem de erro, para que você possa fazer a análise. Então a planilha traz alguns alertas de forma automática aqui, de acordo com a sua performance e margem de erro definida. Por último, a gente tem a parte dos dashboards. Então aqui você vai conseguir verificar as receitas gerais, despesas gerais e resultado geral. E também por tipo, né, realizado e orçado. Por último, a gente tem o dashboard anual, onde você vai conseguir filtrar cada um dos anos e analisar as informações com relação às receitas, despesas, lucros e prejuízo e a lucratividade. Se você gostou dessa planilha, o link para adquirir está na descrição logo abaixo.